A gente chegou na segunda metade desta quinta e última temporada de Lower Decks e eu achei que esse episódio aqui foi uma tremenda perda de tempo para quem tem tão pouco para amarrar uma série como um todo. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e tô aqui pra gente falar sobre Star Trek Lower Decks, quinta temporada, sexto episódio, com o título Sobre Deuses e Ângulos. Um episódio que, como eu falei, pra mim foi bem menos interessante por estar recheado de clichês. Não que essa série também não trabalhe com clichês o tempo inteiro, é que eles foram meio repetitivos com temas que nem são de tempos próximos, são de episódios que acabaram de passar, tipo autoimagem. E a gente acaba tendo aí as três linhas narrativas, né? Dos não corpóreos, ou dos seres que têm formas diferentes da nossa, na sua tentativa de alcançar a diplomacia. Tem lá a meio que descendente de deuses do Olimpo, que está tentando se encontrar para conseguir alcançar seu objetivo de socializar com o pessoal da nave. Também está tentando aí. E tem o Boimler mais desesperado do que nunca para também conseguir alcançar o seu objetivo de finalmente se tornar um bom oficial. Eu vou tentar, juro mesmo, ver com bons olhos e o lado positivo do episódio para compartilhar com vocês, mas vou ser obrigado a falar do lado negativo também. Então esse vídeo aqui eu não pretendo fazer no estilão de recapitulação, onde eu vou comentando evento a evento e dando a minha opinião, contando sobre trivias e tudo mais, mas eu vou pegar sobre esses três assuntos e falar sobre a minha ótica em cima deles, que eu acho que dessa vez vai funcionar melhor. Para me ajudar bastante, diga-se passagem, deixa um like. Mas deixa mesmo, considere se inscrever aqui no canal para não perder os meus lançamentos, onde você pode inclusive participar como fazem os telanautas no momento dos telanautas. E vai ter esse momento lá no final do vídeo, então assiste até o final para não perder. A partir desse ponto aqui eu vou falar sem medo de ser feliz, então fica aí o aviso de spoiler. Bom, como eu tô falando, vamos tentar tirar o lado negativo do caminho, mas assim eu também já vou fazendo os meus comentários do porquê que eu não achei esse episódio assim tão legal. A gente tá lá falando a respeito dos cubos e das esferas, que para mim ficou bastante evidente que foi só uma grande desculpa para eles tocarem no assunto de novos mundos e novas civilizações. Mas estava bem óbvio que na parte que interessa mesmo, que é no comportamento, ali no dia a dia, que eles até que se comportam muito mais como os humanos do que deviam. Era uma oportunidade da gente ver um lado ali bastante descolado disso, um outro paradigma de existência, mas eles acabaram caindo numa coisa que inclusive trouxe lá aquele temperinho, aquele cheirinho de Romeu e Julieta. Eu achei caricato demais, exagerado demais, e eles fizeram as coisas de um jeito que eu não acho que acrescentou tanto quanto devesse. Fica meio que o humor pelo humor, e até o Hanson acabou dizendo que achou sem criatividade. Já com a mocinha, não é exatamente a mesma coisa, mas algumas dessas reclamações cabem também, já que ela é um outro tipo de forma de vida que podia trazer algo rico para ser explorado, mas eles acabaram diminuindo algo que a gente já viu na série clássica para mais uma piadoca, que é o lance de alguém que é descendente daqueles alienígenas que foram confundidos, adorados no passado pelas civilizações primitivas da Terra como deuses, tentando se enquadrar, tentando ser aceita pela tripulação como uma pessoa funcional ali dentro e tal, mas que também tem suas complicações, até porque traz na bagagem as características que traz, o que complica bastante a vida da moça. Vocês lembram lá na série clássica que teve o episódio em que a gente encontra essa patota? Quer dizer, patota não, pelo menos a gente encontra o Apolo, e ele tinha dito que o resto dos deuses tinham escolhido seguir e ascender, virar um algo mais. E aí a gente acaba vendo até o final daquela história ele entendendo algumas coisas ali que meio que acontecem na marra. O que a essa altura do campeonato para esses outros personagens que nem deviam estar mais na figura aparecendo, a gente vai entender que se sobrou essa moça aí que pelo menos ela tá na boa vontade de tentar se enquadrar com outros seres que não são tão poderosos
quanto a galera da onde ela se origina. Porque poder demais na mão de alguém que não está preparado e acaba se tornando um ser mimado, acaba fazendo a gente entender o porquê que naquele episódio eles tratam em cima de coisas que falam a respeito de humildade, respeito, responsabilidade e afins. Então dessa vez aqui o que eles basicamente fazem é trazer uma versão da Mariner que está aos poucos amadurecendo na fase onde ela estava no seu pior momento, menos amadurecido, só que numa versão meio bomba atômica, porque ela tem os tais dos superpoderes. E aí fica aquele negócio de a Mariner ser a única que nesse momento consegue se relacionar com o fato de que essa moça, que é encrenca pura, tem algo a mais para oferecer, onde ninguém mais acredita nela, e ela está quase chegando no final daquela coisa onde a gente pode dizer que seja algo parecido com uma carreira. Não sei se especificamente no caso dela ela acabaria caindo na base estelar 80, mas é mais ou menos por aí que a coisa iria. Não fosse a Mariner resolver apadrinhá-la e ajudar ela a mostrar que ela pode mais do que aquilo. Já com o Boimler, a parada toda é que a gente vê o Boimler sendo o Boimler, mais uma vez tentando provar para o mundo e para si mesmo que ele pode ser um oficial de ponte que preste, que tem algo a agregar, crescer nessa vida e conseguir se tornar mais. O problema todo é que ele faz isso dentro de toda aquela insegurança, aquele jeito tolo, que a gente sabe que ele é muito mais especial, organizado, e ele meio que nega todas as qualidades que ele de fato tem, tentando se tornar algo que ele não é, algo que é idealizado. E ele vai fazendo isso, seguindo todas as suas inseguranças e tudo mais, tendo ele meio que conseguido, de forma não lá muito honesta, o datapad da outra versão dele, lá do Xoxoverso do primeiro episódio dessa temporada, que tinha de fato alcançado o lance de se tornar o cara que ele queria ser, que é o motivo inclusive dele estar deixando crescer a barba. O problema é que quando ele faz tudo errado, no fim das contas a coisa ainda acaba dando certo. Eu não sei se eu necessariamente consigo achar isso bacana, porque no fim das contas, na minha ótica, aquele negócio de você não deveria necessariamente recompensar a babaquice. Star Trek sempre teve esse lado de mostrar que o underdog, que o esquisitão, que o cara mais afastado tem a oportunidade de vir fazer parte do todo sendo aceito plenamente por uma galera. E isso é bacana, faz com que a gente tenha esperança no futuro, que as pessoas diversas tenham a oportunidade de se enquadrar. Apesar de que isso depende de bastante esforço do coletivo para ter paciência com essas pessoas, com as suas esquisitices, excentricidades, necessidades e características especiais e tudo mais, não é novidade, como a gente já viu, pelo menos lá a partir da nova geração, acontecer com personagens como o Barclay e tal, que inclusive era um gênio incompreendido que tinha aquele negócio de ser muito viciado em holodeck, simulação, porque lá ele conseguia soltar quem ele realmente era, sendo que quando ele estava na frente das pessoas de verdade ele ficava retraído. Então isso não chega a ser novidade. O lance todo é você fazer uma pessoa que tem características e necessidades especiais passar a ser aceita é uma coisa bacana. Agora, você fazer a gente crer que uma pessoa que é fora da norma começar a ditar coisas que vão fazer com que os outros vejam aquilo como sendo normal, aí eu já não sei se necessariamente é a ideia aqui. E como eu falei, eu vou tentar encarar a coisa pelo lado positivo. O problema é que está um pouquinho mais complicado do que eu tinha antecipado. Mas vamos lá. Essa ideia de que é sim possível acertar os ponteiros quando tudo parece que está indo de mal a pior é uma coisa muito bacana que traz esperança para a gente ver aquela luz no fim do túnel e saber que se a gente tem boa vontade, as pessoas trabalhando em prol de alguma coisa em comum, mesmo que seja algo muito difícil de ser alcançado, ele ainda é possível. E isso é bacana, está dentro da proposta do que Star Trek prega desde sempre. Então, mesmo eu achando que a forma como eles propuseram os elementos da história de uma forma que eu não curti tanto, a proposta em si eu entendo que é plenamente Star Trek. E se você for ver nas 3 linhas narrativas das historinhas que estão sendo contadas no episódio, mesmo com tudo jogando contra, no final tudo consegue ir bem, ou pelo menos bem o suficiente. Star Trek é uma utopia, mas eu vou dividir a ideia dessa utopia em 2 categorias para ficar mais fácil de vocês me entenderem.
Tem um lado daquela utopia de algo que não é possível ainda, ou que é difícil de acreditar, mas que com muito trabalho daria para fazer, porque não está no campo do impossível, só está no campo do não plausível ainda, mas boa vontade construiria. E existe o outro lado, que seria o lado de algo que é tão infantil, ou de repente vai tanto contra a lógica, quanto a boa vontade de acreditar que algo vai dar a volta ao ponto de se tornar aquilo, que a gente tem que entender que ficaria mais no campo de algo que serve como um objetivo, que mesmo sendo inalcançável, é bom que a gente tenha aquilo como se fosse uma espécie de norte de excelência, para a gente nunca desistir de tentar se tornar as melhores versões de nós mesmos. Para mim, então, esse futuro de Star Trek vive numa mescla das duas coisas. Do possível mesmo sendo difícil e do nem rola, mas é bom continuar acreditando, porque tem fé ajuda. E aí então nós chegamos no momento dos telanautas, onde o Mauro Duarte mandou pra gente. Gostei do episódio e seu comentário. Achei muito legal duas coisas. Essa estação 80 servir como segunda chance ou opção para pessoas que têm certa dificuldade de evolução em ambientes mais rígidos. Adorei a cena da ponte da Cerritos logo após o alerta vermelho. Boimler sem camisa na mesa de navegação. Tipo assim, na emergência vá para o seu posto como estiver. Depois, quando acalmar a situação, se arrume. Raríssimo ver isso em filmes ou séries. Sei que tinha outro sem camisa na ponte e a Mariner de top. Bom, Mauro, como a gente vai ver com o comentário do outro colega, veja como as opções e opiniões são distintas a respeito de quando eles entregam exatamente o mesmo material. Você, por exemplo, gostou do que viu em relação à base estelar 80. E em relação a essa coisa de vá para o seu posto numa emergência do jeito que tiver, a gente já viu uma vez ou outra os caras saindo até com a roupa que eles estavam brincando no holodeck. Eu achei também isso bastante interessante, muito bem apontado, valeu. E então temos aqui o Júlio César, que justamente não necessariamente concorda com o Mauro, quando diz pra gente: não tive nem tempo de comentar sobre o episódio da semana passada, mas mesmo assim vou deixar meu protesto, reiterado dessa semana sem a presença da Tilin. Também acho, Júlio, Tilin tem que estar lá, mesmo que seja só um pouquinho, porque a Tilin é muito fofinha. Quanto ao nome da espécie do psicólogo, eu achei uma piada bem inteligente. A parte dos Klingons foi muito divertida. Esse episódio, achei que foi mal explorada a mítica Estação 80. Eu ia achar mais legal se, por exemplo, a estação passasse a ideia de ser sucata só para não chamar a atenção da Federação, e quando a Cerritos chegasse lá, encontrasse um paraíso de organização e liberdade. E a chegada da Cerritos obrigasse a tripulação a simular uma estação totalmente bagunçada e descontrolada. A narrativa, como fizeram, ficou muito desinteressante. Episódio filler que pode ser ignorado sem perdas. Júlio, olha aí. Tem quem goste, tem quem não goste, mas é aquele velho papo da expectativa, que é sempre nossa, né? Não tem como os caras entregarem algo quando eles fazem uma sugestão de tema que vai agradar todo mundo, que a gente acaba preenchendo as lacunas com as nossas teorias, vontades e achismos de fãs, que é meio desleal, porque nunca vai dar para eles agradarem todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu já achei que esse episódio aqui teve mais cara de filler do que aquele lá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem até aqui. Quem quiser participar é só fazer como esses amigos telanautas. Dá uma olhada na descrição do vídeo e vem com a gente. Domingo tem Sci-Fi News para manter vocês informados. Vou deixando vocês com 2 sugestões de conteúdo aqui do canal, incluindo o último vídeo que saiu sobre o retorno do Capitão Kirk. Dá uma conferida lá. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.